Olá, sétimo ano, bom dia! Como você está nessa manhã de segunda-feira? Espero que tenha passado bem, de um feriado prolongado, descansado bastante e esteja pronto para dar continuidade às nossas aulas online. E nessa boa segunda-feira eu venho trazer as aulas de sempre. E como toda segunda, você tem uma aula de inglês, uma aula de informática, duas aulas de ciências e uma aula de redação. E dando sequência a esse vídeo, você assistirá essas aulas nesta mesma ordem. A primeira aula de inglês com o Mr. Steffley, a segunda aula de informática com o Mr. Gleidson, a terceira aula de ciências com a Miss Val e a quarta aula de redação com a Miss Cristiane. Eu espero que você esteja assistindo as nossas lives, que são plantões de dúvidas. Estou deixando para você, se você não tem, o cronograma com todas as lives que ocorrerão nessa semana aqui na descrição desse vídeo, junto com os minutos e os segundos exatos que cada aula dessa manhã começa. Então, se você quiser rever essa aula e quiser ir imediatamente para aquela parte do vídeo, basta você clicar lá nos minutos e nos segundos exatos que estou deixando aqui na descrição. No mais, eu quero desejar a você uma boa aula, uma ótima manhã e até amanhã. Fique com Deus. Tudo bem, galera do sétimo ano? Bom dia! Para essa semana eu preparei para vocês um conteúdo que eu já vim comentando com vocês em sala de aula. É um conteúdo um pouquinho mais complicado de entender, e não só de entender, como de realizar, de colocar em prática. Então, não é cultural nosso, é uma cultura extra, então a gente tem que tomar um cuidado a mais, certinho, e não somente fazer pesquisa no Google, mas vamos realmente criar. Ano passado e no ano retrasado eu tive boas experiências com esse conteúdo nas turmas do sétimo ano. Vai mexer com a cabeça de vocês, vocês vão ter que usar às vezes um tradutor online, ok? Para dar um gás a mais no vocabulário de vocês, para um entendimento a mais também. E vocês vão ter que trabalhar com contagem de sílabas, uma coisa que a gente não trabalha muito no inglês, certinho? Mas que, como não é cultural nosso, muito menos da língua inglesa, ele é de origem japonesa, a gente tem que analisar por esse ponto, ok? Então eu trouxe para vocês o conteúdo de haiku. O que é o haiku? Haiku é um Japanese form of poetry, é um poema japonês, certinho? Só que além de ser um poema japonês, a gente costuma ver aqui no Brasil, principalmente na língua portuguesa, que o poema ele é de criatividade do autor, então podem ter diferentes estrofes, várias estrofes, certinho? Tem algumas que seguem umas linhas de pensamento diferentes, porém é livre. Você pode criar um poema com, sei lá, 5 estrofes, cada estrofe tem 6 versos, 5 versos, e aí você não precisa necessariamente fazer a contagem das sílabas, ok? Em cada um desses versos, que é o que vai acontecer aqui. Eu trouxe um exemplo para vocês, então é uma forma de poema japonesa que é composta por 3 lines. Ah, só 3 linhas? Eu posso colocar 4 linhas? Não, porque senão não é um haiku, certo? É porque é cultural e no que é cultura a gente não pode mexer. Então nós temos aqui 3 linhas, 3 lines. Como que são composed? Como que são compostas essas 3 linhas? Primeiro, 5 syllables. Second, 7 syllables. Third, 5 syllables. Então, nós temos um haiku composto por 5 sílabas, 7 sílabas e o terceiro voltando a ter 5 sílabas. Como é que eu vou analisar isso? Olhem para o exemplo que eu tenho aqui. May this day be filled with wonder and surprises, but only good ones. Então eu vou analisar minha frase. Primeiro, eu vou compor cada linha contando, escolhendo as melhores palavras para eu ter exatamente 5 sílabas? Sim. O primeiro exemplo, eu tive realmente 5 palavras para dar 5 sílabas, mas não necessariamente eu preciso ter a quantidade de palavras correspondendo com a quantidade de sílabas. Eu posso ter, por exemplo, palavras como wonder e surprises no segundo verso, que foram palavras quebradas, certinho? Surprises teve 3 quebras, wonder teve 2 quebras de sílaba. Então vamos lá. May this day be filled. Temos aqui 5 syllables, ok? With wonder and surprises, 7 syllables, but only good ones. Voltando a ter 5 sílabas aqui. Vocês vão ter lá no Google Classroom, na sala de aula de vocês,
mais exemplos de haikus, ok? Eu vou colocar outros exemplos para vocês se inspirarem. Porém, apesar de ter muita regrinha chata que a gente tem que ficar... Não chata, mas necessária para a gente construir um haiku, o tema é livre. Então vocês podem escolher o tema que vocês quiserem. Não precisa ter um título, um tema proposto em si. Vocês podem escrever sobre aniversário, sei lá, sobre um amigo, família, entre outros aspectos, porém seguindo as regrinhas da quantidade de sílabas e quantidade de linhas exatas, ok? Então essa vai ser a atividade que vai estar no Google Classroom para a turma de vocês. Então vocês vão ter que criar, desenvolver haikus. Até mais, galera! Então vamos ter vídeo ao vivo para tirar dúvidas durante essa semana. Vocês podem tirar as dúvidas sobre o conteúdo do haiku também e sobre conteúdos passados, desde o trabalho que nós fizemos, certinho, que eu passei para vocês sobre os dois países. E também vocês podem tirar dúvidas ali pelo chatzinho, não chatzinho, mas os comentários da página do Google Classroom, beleza? Fico aguardando vocês, galera. Olá, alunos, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão de período de quarentena? Estão se cuidando, tomando todos os cuidados? Eu espero que sim. Então, pessoal, eu trouxe mais uma aula de informática para vocês essa semana. Em um período que eu acredito que vocês estão usando a internet um pouco mais do que o normal, seja para ver as videoaulas, seja para participar das conferências, ou seja até mesmo aí para o lazer de vocês. Eu trouxe uma ferramenta a mais para poder entreter vocês nesse período. Agora que vocês já tiveram, nós finalizamos semana passada o conteúdo de segurança na internet. Tenho certeza que agora vocês são alunos mais cientes e conscientes sobre a internet segura e vão utilizar ela agora da melhor forma possível. E para complementar esse uso, eu trouxe uma ferramenta muito legal do Google. O Google é uma empresa gigante, ela tem aí diversos softwares, diversos aplicativos, ela está presente no nosso dia a dia, seja através de GPS, através de pesquisas. Tenho certeza que vocês usam muito o Google para pesquisar, para fazer os trabalhos de vocês, seja no nosso Google Classroom, que nós utilizamos, que é um serviço da Google. E hoje eu vou trazer para vocês o Animais em 3D da Google. Como que funciona o Animais em 3D? Ele é uma ferramenta que ele já está inclusa na parte de pesquisas do Google e ele é compatível tanto em iOS quanto Android. Não precisa baixar nada. A única coisa que precisa é que o celular seja compatível com realidade aumentada. Se o seu celular for compatível, ele vai conseguir rodar esses animais em 3D. E como que funciona? Você vai colocar algum desses animais da lista. Tem diversos animais lá que podem ser pesquisados em 3D. Você coloca esse animal para ser pesquisado. Quando você colocar esse animal para ser pesquisado, vai aparecer embaixo a opção ver animal em 3D. E aí esse animal vai aparecer na tela, vai aparecer na sua casa através da câmera. Ele vai aparecer em realidade aumentada, vai aparecer em 3D e você consegue interagir com esse animal, tirar foto, fazer vídeo com esse animal que aparece até fazendo sons naturais dele. Então é bem legal, é bem divertido. Eu vou mostrar uns exemplos para vocês de alguns animais, como essa ferramenta é usada. E no final eu volto para passar uma tarefinha para vocês. Uma atividade de casa já valendo nota. Então eu vou pausar o vídeo para colocar na câmera traseira e o celular na vertical, para a gente mostrar como fazer uma pesquisa e fazer aparecer um animal 3D aí na casa de vocês. Então vamos lá. Meninos, então como funciona? Eu estou aqui com o Google aberto. Nós vamos na barra de pesquisa e vamos digitar algum animal. Por exemplo, urso. Quando você coloca para pesquisar, se o seu celular for compatível, vai aparecer aqui embaixo, ó, veja em 3D. Você vai clicar. Depois que aparecer veja em 3D, você vai colocar para ver no seu espaço. Eu vou colocar aqui no quarto. O espaço é um pouco limitado, mas acho que dá pra gente usar. Você precisa focar a câmera. E olha só. O urso aparece. E você pode manusear. Ver aqui o tamanho dele. E repara que ele ainda coloca para fazer o som original do animal. Olha só. E aí você pode aparecer na câmera,
lá atrás, esse urso, fazer uma foto bem legal. Você pode mudar o tamanho, você vai entrar ele aqui de lado. Olha só, tem um braço em cima da câmera. Muito bacana, né? Vamos ver um outro animal? Vamos lá. Vamos colocar agora para ver um tubarão. Tubarão é um animal que aparece em 3D. Coloquem, veja em 3D. Quanto maior for o seu espaço, quanto mais amplo, mais fácil vai ser dele aparecer, tá? Você coloca para focar até ele conseguir focalizar. Esse está mais difícil de aparecer, mas ele vai aparecer. Geralmente você aponta para o chão e aponta para frente. Olha só, e apareceu o tubarão. Você foca aí, você vai mexendo na câmera e ele aparece. Você pode também aumentar o tamanho, diminuir o tamanho. E olha só, aparece até a sombra do tubarão. E você pode também interagir. Você vai para frente da câmera e tira a sua foto com o tubarão, interage. Olha só, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Você pode aumentar, diminuir e mexer à vontade nesse tubarão. É bem bacana, né? Vamos ver outro animal agora? Vamos ver agora um pinguim. Pinguim também é um animal que aparece na opção de 3D. Veja em 3D. Você mexe na sua câmera para ele focalizar o seu espaço. Deixa eu focar aqui. Depois que você foca, aparece o pinguim fazendo som e tudo mais. Você pode virando de lado. É um animal totalmente inteligente. E mesma coisa, você pode aumentar o tamanho, fazer um pinguim gigante, um pinguim menor. E também tirar na câmera e tirar uma foto com esse pinguim. Vamos colocar aqui um guaxinim. Vamos lá. O guaxinim também é um animal que pode aparecer em 3D. Veja em 3D. Veja no seu espaço. Mesma coisa. Você foca e aparece o guaxinim no seu, na sua casa. Olha só, fazendo o som original dele e tudo mais. Você vai focando, colocando o guaxinim aí. Pra você achar melhor. E fazer uma foto bem bacana. Vamos ver um outro animal. Deixa eu colocar outro aqui. Colocar um alligator, que é um crocodilo, alligator americano. Mesma coisa. O local que você quiser fazer um som original dele. Esse bicho é muito grande. Se quiser fazer uma foto bem legal. Esse é um alligator americano. Vou pesquisar um outro animal para vocês verem a possibilidade. Vamos pesquisar agora um tigre. Também é um animal que pode ser visto em 3D. Veja no seu espaço, nós vamos focar. Olha só, gente, já tem um tigre aqui na câmera. Mesma coisa.
disposição. Interagir e até tirar uma foto. Do tamanho que você quiser, você pode ir lá na câmera e aparecer para tirar uma foto também. E meninas, como vocês viram aí, tem vários animais no Animais em 3D. Quanto mais aberto for o seu espaço, eu estava usando um quarto aqui de exemplo para a gente filmar, mas quanto maior for o espaço, quanto mais amplo, seja uma sala, uma área, mais fácil vai ser do animal aparecer. Ele foca, você pode regular o tamanho e escutar os sons originais. E tem uma lista aí gigante de animais que podem ser vistos lá no 3D, que vocês podem pesquisar. Águia, urso, gato, cachorro, guepardo, lobo, pato, panda, águia, pinguim, cobra, cavalo, arara, polvo, guaxinim, cobra, tartaruga, diversos animais que vocês podem colocar para ver em 3D, colocar aí dentro da sua casa, tirar uma foto bem legal. Falando em foto bem legal, eu vou falar agora qual que é o homework de vocês. De atividade, o que vocês vão fazer? Usando a ferramenta do Animal 3D do Google, vocês vão fazer uma foto bem criativa de algum animal na casa de vocês. Pode ser com vocês aparecendo, pode ser com algum parente, papai, a mamãe, o irmão, ou pode ser só o animal aí na sua casa. Tire uma foto bem criativa, bem legal. E aí essa foto bem criativa que vocês vão fazer, vocês vão postar, pode ser postado no Instagram do colégio, no Instagram e marcar o colégio, @Colégio Atlético, está aparecendo aí, ou vocês vão postar no Google Classroom. E lá eu vou ver essa foto, vou salvar e vou avaliar. E usem a criatividade, caprichem nas fotos, já é uma atividade avaliativa, usar essa ferramenta para tirar a foto. Se por acaso o seu celular não for compatível com o Animais em 3D, pode ser que o celular aí não seja compatível com o sistema de realidade virtual, não tem problema. Você vai desenhar algum desses animais, bem legal também, capricho do desenho, usa os dons artísticos que vocês têm de sobra e vão tirar uma foto e a mesma coisa, compartilhar seja no Instagram ou seja no Google Classroom. Vou lá no Google Classroom, inserir arquivo e inserir a imagem, ok? Caprichem nas fotos, espero ver fotos aí bem legais, já são atividades aí para vocês fazerem nesse período de quarentena. Explorem muito o Animais em 3D, descubram lá novos animais, vão colocando lá vários animais diferentes. É bem legal, é bem divertido, mostrem para sua família, caprichem. E semana que vem a gente continua seguindo um outro conteúdo de informática. E eu espero ver as fotos de vocês aí nas redes sociais ou no Google Classroom, onde vou salvar e avaliar a nota. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Se cuidem, fica um abraço para vocês, estamos morrendo de saudades e até mais. Tchau, tchau. Dia 7º ano, e como foram de feriado, descansaram, né? Ficaram dias aí sem tarefinha, né? Bom, nós vamos começar a correção das tarefas do capítulo 5, algumas, né? Que nós não fizemos todas. E eu vou revisar com vocês algumas coisinhas que nós estudamos, né? Aí nós temos na capa inicial do livro, né, da unidade 5, que são os protistas e os fungos. E aí nós temos o fitoplâncton, o zooplâncton, o peixe vem como o fitoplâncton, vai realizar fotossíntese, né, no mar. Os zooplâncton são micro-organismos que vai servir de alimentos para os pequenos peixes. E aí eu tenho uma ave lá que se chama biguá, que vai alimentar desses peixes. Qualquer um desses organismos, quando ele morre, ele vai sofrer ações dos decompositores. Então, né, a cadeia alimentar que nós já estudamos no ano passado. Então, aí nós temos a gente vai estudar agora a ação desses decompositores. Na aula da semana passada, nós aprendemos sobre os protistas. Então, nós temos lá o reino protista. Então, o reino protista ele é formado por seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, né? Que apresentam estruturas bem simples.
Eles vivem tanto em ambientes aquáticos quanto em terrestre ou no interior do corpo de outros seres vivos, né? Os protistas, eles não foram considerados um reino de seres vivos, né, durante muito tempo, e depois disso, com o avanço da biologia, né, e do descobrimento, né, de novos seres vivos, aí ele precisou ser revisto e ele foi considerado um reino. Aí nós temos na fotografia uma ameba, ela foi aumentada 100 vezes, aproximadamente. Nós vimos também que os protozoários, né, eles são os consumidores na cadeia alimentar, né? Eles se alimentam principalmente de bactérias e pequenas partículas, né? Nós temos em torno aí de 20 mil espécies de protozoários, sendo que apenas poucos são parasitas e causadores de doença, né? Esses seres vivos, eles têm a célula com estrutura bastante variada e eles vão mudando de forma durante o ciclo de sua vida. E aí nós temos a classificação dos protozoários quanto à sua locomoção, né? Então, aí na figura aí, nessa página 4, eu tenho um plasmódio, que é um protozoário, né, que pode infectar o ser humano a partir da picada do mosquito prego. E esses protozoários, ele não tem estrutura especializada para locomoção, certo? Eles são classificados de esporozoários. Aqui nós temos o cupim, e aí dentro do cupim nós temos um protozoário. E ele tem uma estrutura alongada que facilita na sua locomoção, então ele pertence ao grupo dos flagelados. Aí tem um aumento de 40 vezes para você poder verificar essa estrutura dentro, o protozoário que está dentro do intestino do cupim, que ajuda a digerir a celulose. Nós temos aí os ciliados, né, que apresentam uns cílios. Aí eu tenho 2, né, o paramécio e o dimídio. Então, eles apresentam uma estrutura semelhante a um flagelo. São pequenos cílios em volta do corpo que ajudam na sua locomoção. E nós temos as amebas, né? Que é do grupo dos risópodes, que apresenta pseudópodes, que são falsos pés, que por estímulo ajuda a ter prolongamentos, né, no citoplasma, e ele consegue se deslocar, tá? Nessa fotografia aí a gente tem da etamoeba estolística, né? É um protozoário que causa uma doença chamada amebíase. E aí nós já falamos na nossa aula, né, que a amebíase ela pode ser prevenida com práticas de higiene, né, lavar bem as mãos após ir ao banheiro, lavar bem os alimentos, né, cozinhar bem, né, sempre ter um padrão de higiene aí. A reprodução dos protozoários, nós também vimos que nós temos protozoários que vai reproduzir de forma assexuada e outros de forma sexuada, né, e aí nós temos, no livro de vocês, ele traz o ciclo de vida do Plasmodium vivax, que causa a malária, né, que é uma doença causada por um mosquito do gênero Anopheles, também conhecido como mosquito prego. Popularmente, né, ele é chamado como mosquito prego. E aí tá mostrando os esqueminhas dele. Eu já expliquei o ciclo dele na aula passada, né, que o mosquito pica o Plasmodium, é injetado, né, na corrente sanguínea, e ele encontra-se na forma de um esporozoito. E esse vai migrar pela corrente sanguínea humana até chegar no fígado. Aí nesse órgão lá no fígado ele vai reproduzir, né, ele vai multiplicar de maneira assexuada,
e aí esse plasmódio vai ser liberado na corrente sanguínea e vai invadir outras células, podendo reproduzir novamente, né, sofrer mudanças. E aí, quando os protozoários rompem as células do sangue, é onde se reproduziram, vão liberar novas substâncias que vão causar febre e os sintomas da malária. Ao picar uma pessoa contaminada, o mosquito prego suga o plasmódio que vai passar para o seu interior do seu sistema digestório, tá? E aí vai ficar lá ele se reproduz de forma sexuada. E aí nos gametas masculinos e femininos vão se unir e vai ter a formação do zigoto que ele vai desenvolver, gerando novos esporozoários, tá? Então, aí esses esporozoários, esporozóitos, né, vão migrar para a corrente, para a glândula salivar do mosquito e ao picar o ser humano passa novamente para outro ser humano que não tem a doença. Aí reinicia todo o ciclo. Aí nós temos a saúde em foco, que fala sobre a prevenção da malária, né, que a prevenção é o controle da população de insetos com o uso adequado de produtos que vai eliminar a larva e o mosquito adulto, e também pode ser usados os repelentes, as redes de proteção nas janelas que nós chamamos de mosquiteiros, que vai dificultar a aproximação do mosquito com a gente. Aí nós temos o ciclo de vida do plasmódio, mostrando a reprodução assexuada. E a saúde em foco, ela vai falar sobre Carlos Chagas e a descoberta de uma doença, que é a doença de Chagas, né? Que nós estudamos, que eu já expliquei para vocês, que é causada pelo Trypanosoma cruzi. Que ele foi trabalhar no Instituto Oswaldo Cruz, aí descobriu, né, a doença. Na verdade, ele viajou com o intuito de combater a malária e acabou pesquisando e descobrindo aí a doença de Chagas. Esse também já foi falado para vocês. E nós temos as algas, né, que estão classificadas aí no grupo dos protozoários. E aí essa fotografia apresenta a maré vermelha ocorrida na Califórnia, nos Estados Unidos, né? O fenômeno ela é chamada de maré vermelha, ela já ocorreu no Brasil, é causada pelo aumento excessivo da quantidade de determinadas algas em rios, mares e lagos. Ela pode provocar a morte de seres vivos aquáticos e essa proliferação dessas algas pode intoxicar pessoas que se alimentam de frutos do mar. Tá? Então, as algas elas pertencem ao reino protista, elas são eucariontes, podem ser uni- ou pluricelulares simples, tá? A maioria delas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese e elas apresentam um pigmento chamado de clorofila, que é essencial para o processo de fotossíntese. Aí tem alguns grupos de algas que eu coloquei também na aula da semana passada, né? Nós temos exemplos aí de 6 algas: a euglofíceas, a dinoflagelados, a diatomáceas, as algas marrons, as algas vermelhas e as algas verdes, né? Eu expliquei elas também. Então, nós temos que as euglenófices, elas são unicelulares e são consumidoras, né? Elas realizam fotossíntese e alimentam-se principalmente matéria orgânica dissolvida na água. Então, algumas dessas espécies realizam fotossíntese e outras não, tá? As dinoflageladas, elas são unicelulares, a metade da espécie é consumidora,
né? E tem outras que são produtoras, né? Dependendo da condição do meio. Uma vez ela pode se comportar como produtora, outra pode comportar como consumidora. As diatomáceas, elas são unicelulares, sendo que muitas espécies formam colônias. As diatomáceas, ela é revestida por uma carapaça, a qual lhe confere proteção. Elas realizam fotossíntese, né, e são importante fonte de alimento para as cadeias alimentares aquáticas. As algas marrons, né, elas são produtoras e são pluricelulares e elas podem alcançar algumas dimensões, né? Então, ela apresenta também clorofila e elas possuem um pigmento marrom, né? Tem uma cor bem característica aí. Temos as algas vermelhas, né? A maioria delas são pluricelulares e realiza fotossíntese. Os produtos da fotossíntese não são suficientes para a sua nutrição, então elas precisam complementar sendo parasitas de outras algas. É uma característica marcante aí desse tipo de alga, né, é a presença de pigmentos vermelhos. E por último, nós temos as algas verdes, que elas são unicelulares e pluricelulares, né? É uma espécie que é microscópica, né? E tem algumas que podem atingir até 25 centímetros de largura. Tá? Então, elas realizam fotossíntese e alguns biólogos acreditam que elas eram ancestrais de vegetais, né? Devido à sua cor, devido à presença de clorofila. Fungos nós vamos falar na nossa aula de amanhã, então não vou entrar em detalhes nos fungos. E aí nós vamos para a correção da tarefa na página 18. Né? O mapa se refere à ocorrência da malária no ano de 2013. Observe com atenção e responda as questões. Qual o agente causador da malária? Meninos, o agente causador da malária é um protozoário, né, do gênero Plasmodium. Em qual reino dos seres vivos ele é classificado? Ele é classificado no reino dos protistas. Então, o causador da malária é um protozoário do gênero Plasmodium e ele faz parte do reino dos protistas. Letra B. Explique como ocorre a transmissão da malária e como essa doença pode ser evitada. Gente, a transmissão da malária, ela ocorre por meio da picada do mosquito do gênero Anopheles, que tiver infectado. Ele é conhecido também como um mosquito prego. Como que ela pode ser evitada? Né? Essa doença ela pode ser evitada com combate ao mosquito transmissor, tá ok? Professora, eu coloquei uso de repelentes, coloquei usar redes de proteção nas janelas, né? Também fica correto, tá bom? Como mostra o mapa, a incidência da malária, ela é maior nas áreas próximas à linha do Equador. Olha lá, vamos dar um zoom aqui na questão para vocês verem. Olha lá a linha do Equador, é a linha, essa linha aqui, ó, que passa lá no Brasil, tá acima da legenda aí um pouquinho. Aí pergunta, essas regiões são consideradas endêmicas para a malária, ou seja, apresentam ocorrência constante e significativa dessa doença. Que fatores favorece a esse endemismo? O que é endemismo? Né? É uma espécie que ocorre exclusivamente em uma determinada região geográfica. Gente, por que acontece nessa região? Né? Porque as altas temperaturas nessa região é uma região mais quente, né? É a região tropical do planeta.
Então, nós temos altas temperaturas e a umidade do ar, né, a umidade das florestas, né, favorece a proliferação do mosquito transmissor. Além disso, a ocupação humana nas áreas florestais favorece a veiculação do agente patogênico. Então, é nessa região porque nós temos altas temperaturas, temos uma maior umidade, e isso favorece a circulação de pessoas, que vai favorecer o agente patogênico, certo? Tá pedindo na letra D para a gente localizar no mapa a região onde você mora, né? Então, nós moramos no Brasil, aí aqui, quero aqui a caneta, vou pegar a caneta, e aqui, ó, aqui é a nossa região. Se a gente for, aqui tá o Brasil e aqui assim é o nosso estado. Então, basta circular aí, né, o Brasil, certo? Circula aí, que é a região onde nós moramos, ok? Deixa eu voltar aqui. Então, é isso, né? Fizemos a correção, vou explicar para vocês fungos, e aí nós fizemos o restante das tarefas. Vou colocar lá na nossa plataforma, no Classroom, uma atividade sobre o reino protista, para vocês copiarem e responderem no caderno, tá ok? A correção eu vou fazer pela nossa live, tá bom? Beijos e até a próxima. Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Estou com muita saudade de vocês, tá? Espero todos vocês, espero que todos vocês estejam fazendo as nossas atividades, deixando tudo em dia, tá? E agora nós teremos essa proximidade maior com as nossas lives, tá bom? Na semana passada eu havia passado uma atividade para vocês que era para fazer um texto de opinião, e esse texto de opinião deveria ser postado no Google Classroom, porém somente alguns fizeram essa postagem. Eu preciso fechar a nota de vocês, a nota avaliativa da semana passada. Para isso eu preciso que vocês coloquem lá a atividade feita, tá? Então vamos aí, né, fazer os exercícios, deixar tudo em dia, tá? Para que não tenha nenhum comprometimento na sua nota final, porque tudo, né, que vocês fazem é somado e ao final do bimestre soma com a nota da prova e do trabalho e tem-se a média final, aquela média que vai para o boletim, tá bom? Então eu aguardo aí as atividades daqueles que não colocaram ainda, tá? E parabéns para os que já colocaram, já deixaram tudo em dia, tá bom? Meninos, para hoje eu preparei uma aula para vocês sobre o gênero bilhete, o gênero textual bilhete, tá? Vamos falar um pouco sobre bilhete, características, exemplo, e depois eu vou passar para vocês o homework, que será uma lista de exercícios, né? A lista de exercícios no Google Classroom. Essa lista está lá no Google Classroom, então tem lá o link, você baixa ela e tem lá os exercícios para vocês fazerem, tá bom? Vamos seguir aí com a nossa aula. Então, o bilhete, meninos. O bilhete, ele é um tipo de texto cotidiano muito frequente e empregado em contextos informais e escrito entre pessoas que possuem um grau de afetividade. Então, eu não vou mandar um bilhete para uma pessoa que eu não conheço. Então, eu tenho que ter esse grau de intimidade, de conhecimento, de afetividade com a pessoa, né? Em resumo, são textos comunicativos que contêm mensagens simples, os quais são escritos em pequenos papéis e enviados para a amiga da escola, irmã, mãe e, enfim, outras pessoas. Então, o bilhete, eu não vou falar um assunto sério através de um bilhete, né? São contextos informais, são mensagens simples sobre assuntos do cotidiano, né? Assuntos
que não tem grande relevância, que não, né, são assuntos do dia a dia. Então, por isso que disse que você precisa ter um grau de afetividade com essa pessoa, né? E outra, eu não posso mandar um bilhete, por exemplo, eu vou mandar um bilhete pro meu chefe, pra minha chefe. Não vou mandar um bilhete. Eu vou mandar um outro gênero textual. O bilhete é pro amigo, pro vizinho, pra prima, pro primo, pra pai, pra mãe, enfim, colega de sala, né? Por ele ser esse texto que tem um grau de intimidade entre a pessoa que escreve, ou seja, o emissor, e o receptor, quem está recebendo, os bilhetes, eles admitem abreviações, apelidos que não sejam agressivos, né? Repetições, gírias desde que não sejam ofensivas ou que, né, que tenham um cunho que sejam de cunho racista, homofóbico, esses assuntos esses temas, essas situações que são agressivas, que possam vir a afetar alguém que esteja lendo, alguém que leu. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre falo com vocês, a questão do apelido e a questão das gírias, nós temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos expressar sentimentos ou coisas por intermédio de palavras e que venham a agredir as pessoas. Não podemos fazer isso em hipótese alguma. Todos nós somos iguais, todos nós somos seres humanos e merecemos respeito. Merecemos ser tratados com dignidade, independente das escolhas das pessoas, ou da característica física, ou da religião, ou de onde ela mora, onde ela vive, né, o país, a religião. Isso nós devemos respeitar. Então, isso entra aí nesse assunto dos apelidos. Eu falo isso com vocês em sala de aula sempre. A questão do apelido, a questão do xingamento, né, a questão das gírias. Então, nós precisamos tomar cuidado. Essas gírias, né, existem gírias, digamos assim, gírias do bem, né, apelidos do bem. E existem apelidos e gírias do mal. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Vícios de linguagem. E nem sempre os bilhetes eles estão de acordo com a norma gramatical. Então, esse é um gênero que permite o quê? Que você tenha essa liberdade de colocar uma abreviação, de colocar um apelidinho carinhoso, repetir uma palavra. Então, o bilhete, ele te dá essa possibilidade, mas eu volto a falar, com respeito, tá bom? Nós temos que respeitar as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que irão ler nosso bilhete, qualquer outro gênero textual, seja ele escrito ou seja ele oral. Vocês sabem o quanto eu pego no pé de vocês e de todos os outros alunos com relação a essa questão de respeitar o outro, né? Sim, tem que ser tem que ser algo que você tem que trazer para si, tem que ser para a vida toda, tem que ser praticado o tempo inteiro, porque eu volto a falar, todos nós somos iguais e merecemos ser respeitados e amados. Bom, seguindo aí a nossa aula, agora eu quero falar com vocês sobre as características do bilhete. Então, algumas das características são textos, né, textos cotidianos e breves. Eles têm que ser rápidos, não pode ser enormes, né, aquelas 30 linhas do bilhete. Eles são escritos em primeira pessoa, ele pode ter linguagem coloquial, ele pode ter marcas da oralidade, ou seja, palavrinhas que você usa somente na fala, você pode colocar no bilhete. A estrutura é livre, tem caráter informativo. Eu quero mandar um bilhete para minha vizinha, porque amanhã é aniversário da minha filha, eu quero que ela venha. Então, você está informando alguém. E precisa ter a presença de um emissor e de um receptor, ou seja, o emissor quem está mandando e o receptor quem está recebendo. Então, de Cristiane para fulano. Foi o emissor para o receptor. No bilhete, né, o bilhete ele tem alguns elementos,
que é o destinatário, que é a pessoa que se destina, o remetente é quem escreve. Aí tem o corpo do texto. Esse corpo do texto é a mensagem que você está passando, o assunto, o tema que está sendo colocado no seu bilhete. Aí tem a despedida, aí a despedida pode ser uma linguagem formal. Beijos, abraços, se cuida, entre outros, né? Existem vários outros. E a data em que o bilhete foi escrito. Ah, mas por que eu preciso colocar a data? Porque você precisa informar a pessoa que está recebendo o seu bilhete do dia que ele foi escrito. Então, é importante colocar a data no bilhete. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de bilhete, tá? Rafa, preciso te contar o que aconteceu na festa. Quando terminar a prova, vem até minha casa e conversamos melhor. Vários babados. Boa sorte, Aninha, 12/3/2015. Então, aí é um exemplo de bilhete. Nós temos aí o emissor, o receptor, a despedida, que foi no caso aí boa sorte, temos a data, temos aí uma questão que vem da linguagem informal, que, né, quando fala vários babados, babados aí tem o sentido de quê? De novidades, de coisa nova. Então, isso aí é um exemplo de bilhete. Opa, foi um outro slide. E aí, meninos, nós falamos aí hoje sobre o bilhete. Ele é um gênero textual muito tranquilo de ser estudado, de ser feito, de ser colocado no papel, porque é uma coisa mais tranquila. Então, eu decidi colocar esse gênero textual, porque o da semana passada foi texto de opinião, então foi uma atividade mais consistente no sentido, assim, de argumentação, de pesquisa. E aí eu intercalei com esse dessa semana agora pro bilhete, para vocês darem uma aliviada, porque na semana que vem, na próxima aula, né, será artigo de opinião. Aí já é um assunto que já isso são temas que já exigem um poder maior de argumentação, de pesquisa, de leituras, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, do dia 13. Meninos, eu estou com muita saudade de vocês, tá? Eu creio que logo, logo nossas aulas presenciais estarão de volta e nós teremos aí o nosso contato diário aí nas aulas e estudos. Contem comigo, tudo de bom para vocês, tá? Uma ótima semana, um beijo no coração de todo mundo e até a próxima aula.